Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do estúdio Betel, sala infantil. Estou utilizando a sala antes que a tia Simone chegue. Daqui a pouco os reforços escolares vão começar. Nós estamos estudando este livrão, esta biblioteca, uma bibliografia sobre o povo de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre eu e você, sobre você e eu. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este finalzinho de tarde, que nós possamos ser gratos pelo dons do Espírito Santo, que nós possamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida, e a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Estamos estudando essa biblioteca, essa bibliografia, Aeroporto da Serrinha, aqui ao lado. De vez em quando meu tio vai na padaria buscar pão, eles são metidos a bestas mesmo, certo? Gente, o aeroporto da Serrinha é praticamente ao lado do Instituto Betel, ao lado do bairro Santos Dumont, aqui em Juiz de Fora. Tanto é que a gente teve que pagar uma taxa para Infraero quando a gente fez a construção aqui, tá? Nós estamos estudando o livro de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. Hoje é o nosso 7º encontro, 1 Coríntios, número 7. Nós vamos falar sobre profecias e línguas, capítulo 14, né? O 1 Coríntios, ele vai até o capítulo 16 aí. Nós vamos dar prosseguimento aqui, ver até onde a gente consegue chegar. Mandar um abraço especial para Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, Jéssica Lopes, Diego, tia Simone, o G te ama, Carol, Gustavo e Giovanni. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Se a sua chave de interpretação for diferente da do irmão Gerson, coloca nos comentários, ficarei muito feliz em pegar tudo para mim. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Segui o amor. Legal, né? Seguir o amor. Não segue o irmão Gerson, não. O irmão Gerson se inscreve, mas não segue, não. Aqui Paulo está pedindo para seguir o amor. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Interessante, né? Eu entendo que o João Batista foi o último profeta, eu entendo, tá? Eu, irmão Gerson, entendo assim. Mas aqui, né, o Paulo está dizendo que a gente deve procurar o dom, principalmente um dos dons espirituais, né, entre eles está o de profetizar. Ele está pedindo para seguir o dom de profetizar. Pois o que fala em língua não fala aos homens, ele fala uma língua que ninguém entende, né? Você já viu aí? Eu já vi várias vezes. Eu respeito e tudo, a maioria eu acho que é invenção da cabeça de algum pastor, a maioria pelo menos eu vejo assim. Pode ser que alguns realmente estão falando em línguas, tá? Mas outros estão imitando outras pessoas, tá? A gente vê isso muito claramente aí. Mas se acontece, deve acontecer sim. Eu creio que acontece sim, mas na maioria das vezes os irmãos estão imitando o falar em línguas do pastor, tá? Pois o que fala em língua não fala aos homens. Você não entende nada que a pessoa falou, tá? Senão a Deus. Com efeito ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aquele que mostra o caminho, ele deve ter mais prioridade do que aquele que fica falando em línguas. Ninguém está entendendo nada do que aquela pessoa está falando, tá? Eu posso falar em línguas aqui. Abvunde bashmaya nektadashi shimon tet malkuta unanewe tesevianak aikana de bashmaya afbiarra ovian lakman de sunkanan. Eu posso falar em línguas, tá? É um pouco de hebraico mais ou menos, tá? É um pouco de hebraico mais ou menos aí. Se entendeu? Então, não entendeu. Eu sei um pouquinho, que eu aprendi essas frases aí, só isso. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificar é para construir, tá? Construir o quê? Uma vida, uma espiritualidade, uma caminhada, um trabalho social, uma congregação, um projeto para Deus. Exortação para a gente se manter alerta, se manter vivo. Consolação, às vezes a gente precisa de uma consolação. Precisa, muito, tá? O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza
edifica a igreja. O que fala em língua está só para ele. O que está profetizando é para toda a igreja. Eu gostaria que todos vós falassem em línguas, mas muito mais que profetizassem. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então eu falei essas palavras em hebraico, é um pedacinho do Pai Nosso em hebraico. E aí eu precisaria falar que era o Pai Nosso para que as pessoas entendessem. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Precisaria falar e explicar, né? Senão, estou falando para quem? Ninguém está entendendo, né? Agora, irmão, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, né? Se eu fazer um culto aberto à comunidade aqui no meu bairro, onde todo mundo fala mais ou menos o português igual eu, e eu chego aqui e começo a falar mandarim, não vou fazer efeito nenhum, né? Ou chinês, ou russo, né? Ou outra língua que ninguém conhece, uma língua tupi-guarani, uma língua dos nativos, já pensou? E se vos falasse ou por meio de revelação, ou de ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na citara? Ele está dizendo que as coisas têm que ter uma sintaxe, sintaxe, meu irmão, não consigo nem falar a palavra, é sintaxe. A sintaxe basicamente é a organização da frase, porque senão fica um negócio muito estranho, né? Fui no sábado tomar banho. Se eu disser tudo misturado, vai ficar o sábado fui tomar banho, sábado foi tomar banho. Não tem lógica o sábado ir tomar banho, né? Mas eu ir tomar banho tem lógica. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Entendereis como se falando ao ar. Então a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de falar as palavras. No nosso caso aqui, crianças e adolescentes, a gente tem que usar uma linguagem um pouco mais exemplificada, porque aí fica mais claro para eles entender e interpretar aquilo que está sendo entendido, tá? A gente tem que ter essa noção aí. Nós temos um amigo, o pastor Fagner, juntamente com a sua esposa, a missionária Débora, numa ocasião de um culto especial, há uns 2 anos atrás, a gente nem estava ainda nessa estrutura, ele trouxe uma pregação e ele falou sobre, deixa eu ver se eu me lembro, ele usou um termo que quase ninguém conhece. Eu não vou lembrar o que ele falou. Eu sei que depois que terminou o culto, o pastor, irmão Gerson, que pregação, que culto maravilhoso. Eu falei, foi pastor, foi muito bom sua pregação. Pra mim. Os meninos não entenderam nada, não sei se o senhor prestou atenção, mas estava tudo com cara de pastel. Pastel sem recheio. Porque eles não entenderam nada, né? Às vezes a gente vai ter que ter uma certa compreensão. O público é para crianças, o público é para adolescentes, o público é para advogados, o público é para empresários, o público é para encarcerados, o público é para dependentes químicos. Eu tenho que ter essa noção aí, tá? Porque senão eu vou fazer uma pregação que os outros não vão entender. Então eu não vou trazer edificação. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Vozes, barulhos, músicas, né? Tudo tá vibrando, tudo está entoando uma vibração sonora, um movimento, uma ação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. O dom tem que ser usado para a edificação da igreja. O dom tem que ser usado para edificar a comunidade. O dom tem que ser usado para alcançar o maior número de pessoas. Para isso serve os dons espirituais. E assim é o dom de línguas, e assim deveria ser o dom de línguas. Assim é e assim deveria ser
o dom de profetizar, o dom de curar, né? Pelo que o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Pois se eu orar em língua e o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Se o meu espírito ora em línguas de verdade, o meu entendimento fica sem fruto. Porque ninguém entendeu, né? Se eu falar em latim, se eu falar em grego, ninguém vai entender. E aí é preciso ter essa noção, né? Essa capacidade de, opa, peraí, tem crianças ali, eu preciso falar essa abordagem dessa maneira, porque senão as crianças não vão entender. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento? De outra maneira, se tu bendissesses com o espírito, como dirá o indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Como que você vai dar a resposta de amém, ou assim seja, obrigado Senhor, aleluia, se você não está entendendo nada que a pessoa está falando? Tem essas complicações aí, tá? A gente tem que estar muito ligado aí. Em verdade, tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Os pequeninos, as pessoas que estão buscando, se eu não falar de um jeito que eles vão entender, o que adianta eu inventar um monte de termo muito bonito, falar umas palavras muito bonitas, se eu não exemplificar para que fique claro para quem está ouvindo? Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. O Paulo tinha um conhecimento. Além desse conhecimento, ele era muito erudito. Além dessa erudição, ele era muito inteligente e ele sabia falar outras línguas. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir outros, do que 10.000 palavras em língua. O Paulo está dizendo que 5 palavras muito bem faladas na língua que as pessoas vão entender vão fazer mais efeito do que 10.000 palavras numa língua que ninguém vai entender. Com verbetes, em verbetes de filosofia, de grego, de aramaico. Quem vai entender? Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Eu prefiro falar algumas poucas palavras que as pessoas entendam, do que um palavrório, do que um palavrão, né? E ficar por aí me exibindo com estas palavras e quase ninguém vai entender. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. A gente tem que ser... a gente não pode se tornar, não pode ser infantil para toda a vida. A gente tem que se tornar adulto, espiritualmente falando, psicologicamente falando, filosoficamente falando. Senão a gente vai ser garoto para todo sempre. Garoto intelectualmente falando. Não vamos evoluir nada, tá? Se a gente não abrir as nossas cabeças para entender o que é a Bíblia, o que é uma tentativa de o que é Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei este povo, mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal para os crentes, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então a gente tem que ter essa noção de que as línguas são um sinal para quem já está lá dentro daquele contexto. Porque tem quem está de fora, vai, que troço é esse aí de Abivum de Bashmaia Nektadash? Que é isso? Não entendi nada, né? Aí você precisa estar sempre ligado quanto aos visitantes, quanto às crianças, quanto aos idosos, né? Portanto, se toda a igreja se congregar em um lugar e todos falarem línguas e entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão que estáis loucos. Olha, o pessoal fala umas palavras estranhas, não entendi nada, não volto aqui nunca mais. E aí a gente tem que ter um certo cuidado aí. De sorte que as línguas são um sinal para os crentes. Ah, peraí, eu pulei aqui, ó. Irmãos, não sejam... Não, já li isso aqui. De sorte que as línguas são um sinal para os crentes, para que os incrédulos
A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos. Ah, poxa, ô irmão, você está meio doido aí. Versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Aquele que tiver o entendimento, aquele que aprender, aquele que ouvir, interpretar e conseguir utilizar este aprendizado para si, ele vai conseguir passar esse aprendizado para outros, tá? A gente tem aqui o Ismael, que já praticamente nos ajuda em quase tudo. A gente tem o Ulisses, a gente tem o João. À medida que vão crescendo como pessoa, como cristão, como homem, como filho de Deus, como irmão, né? Eles vão ao encontro dos menores para apoiar, para ajudar, para mostrar o caminho, para orientar. A gente tem meninos maravilhosos aí conosco aí. Que diremos, pois? Que diremos, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Tem que ser tudo utilizado para que a obra de Deus seja edificada. A construção, né? O movimento, a caminhada, tudo tem que ser utilizado para que o trabalho fortaleça aqueles que estão na linha de frente e, ao mesmo tempo, ajude os outros que estão vindo logo atrás a caminhar juntos. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Precisa ter alguém para interpretar aquilo ao qual o irmão Gerson falou. O que é isso, irmão Gerson? Abivunda e Bashimaya Nektadash. Tem que ter um intérprete aí. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Pois todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam, todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, é como se fosse uma tentativa de organizar o culto, o movimento religioso, para que as coisas não se percam, para que não fique bagunçado. Imagina 3, 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Você não vai entender nada, né? Mas a gente pode conseguir com que as coisas se organizem de tal maneira que eu consiga captar aquilo que foi transmitido, e para isso eu preciso estar ligado, eu preciso prestar atenção, eu preciso sentar ali por algum instante, meditar, eu preciso saber em qual texto que é, quem falou, por que falou, quando que falou, quem é esse que está replicando essa mensagem, por que está replicando. Pois todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Né? Os espíritos dos profetas se submetem a si mesmos. Pois Deus não é Deus de confusão, e senão de paz. Deus é organização. Deus é estratégia. Deus é preparação. Deus é conhecimento. Deus é busca, né? Deus é disciplina. Como em todas as igrejas dos santos. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Irmão Gerson, as mulheres têm que ficar quietinhas. Nesse tempo aqui as mulheres não tinham muito valor, então elas tinham que ficar quietinhas, perguntar para o marido só em casa, tá? Numa época em que as principais religiões eram machistas, pelo menos aqui as que eu conheço a princípio eram bastante machistas aí. Não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Pastora Simone, é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Gente, é de uma época que não tinha isso, tá? Muito tempo atrás, mais de 2000 anos atrás aí, ou um pouco mais, um pouco menos, tá?
Mulher não tinha voz, não tinha lugar de falar. Lugar de fala, tá na moda, né? Saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevi são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, será ignorado. Então até isso, né? Os mandamentos de Deus nós estamos seguindo, nós estamos respeitando. É isso mesmo? Não é? Pode ser? É um pouco mais, é um pouco menos? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, conheça as coisas que vos escrevi, são mandamentos do Senhor, mas se ignoram, isto sejam ignorados. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo com decência e ordem, organização, postura, companheirismo, humildade, posicionamento, né? visão, uma visão mais abrangente, tá? Isso tudo nos ajuda. Observação, foco, né? Observar, absorver, né? Aquilo que é essencial ali. Capítulo 15. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos que o Evangelho já vos tenho anunciado, o qual recebeste e o qual permaneceis, pelo qual também sois salvos e se arrependeste, também como vos anunciarei, se não é que credes em vão. Então ele está dizendo que a gente precisa acreditar mesmo, de verdade, e essa crença vai nos capacitar para que a gente entenda o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição, tá? A sua ressurreição. Eu vou até anotar aqui a ressurreição. Profecias, línguas e ressurreição. Ressurreição, tá? Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Quem que morreu por nossos pecados? O irmão Gerson. Não, coitadinho, irmão Gerson não faria isso. De jeito nenhum. O pastor A, B, C, D, E, F, G, H. Não. O Z também não. O famoso, não. O alto, não. O bonito, não. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. É o único que teve condição de fazer isso. Nós, os bonitos humanos, não teríamos condição de se entregar para salvar pessoas que nem são da nossa família. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. E o que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Muita gente viu, muitas testemunhas oculares. O Paulo só teve um despertar espiritual depois, não teve um encontro pessoal com Jesus, pessoal no sentido de que aperta minha mão, Jesus, é isso. Mas teve um outro encontro aí. E que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte destes, mas alguns que já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos pareceu também a mim, como a um abortivo. Quando ele parece para Paulo, Paulo estava indo para Damasco, estava indo perseguir os irmãos, os cristãos, eu e você, você e eu. E aí ele tem um encontro íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele tão simplório, ele abaixa tanto a sua bola que ele nem se sente como apóstolo. Apesar de estar fazendo um trabalho que quase ninguém faz hoje, tá? Paulo está fazendo algo que quase ninguém faz hoje. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então os que seja que seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo está dizendo que trabalhou muito mais do que muita gente. Os apóstolos não saíram lá de perto da cidade santa, não saíram de perto
do templo, mas quem estava fazendo esse trabalho missionário foi Paulo e mais algumas outras pessoas, tá? Um pequeno grupo aí que acompanha Paulo. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns, digo de vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressurgiu. Se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Somos considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual também nos ressuscitou, e na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé. E ainda que permanecereis nos vossos pecados, também os que dormem em vão estão perdidos, se esperarem em Cristo. Em Cristo, só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente esperar que em Cristo só agora, só nesse momento, só porque nós dizemos que somos cristãos, a gente vai cometer umas coisas bastante erradas aí, tá? Versículo 20. Mas se de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro que ressuscitou, pois assim como a morte veio por um homem, está falando de Adão, né? Lá no início do Gênesis. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Aí agora ele está falando sobre Jesus. Pois assim como todos morrem em Adão, assim todos nós seremos vivificados em Cristo. São bons argumentos, né? São bons argumentos. Todo mundo quer ir para o céu. Como disse a Mirella, eu quero ir para o céu, mas eu quero ir com o olho aberto. Sem morrer, né? Seria interessante, né? A gente tem lá tem um cara aqui no início da Bíblia que Deus leva ele. Eu tô com a cabeça boa hoje não. Preocupado com meu pai. É o... Nossa, gente, não tô bom. Não vou lembrar não. Vou gostar de achar. É o Enoque. Nossa, poxa. O Enoque foi levado direto aí, né? O Enoque foi levado direto. Pois, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim. Aqui ele está dando tipo uma explicação como ele entende que vai ser o fim, né? Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Aí a gente entende que é o domínio do mal, né? A gente tem dificuldade de olhar isso. A gente acha que algum tipo de demônio vai tomar conta do planeta Terra. Gente, ele está falando da organização humana, tá? O formato como nós nos organizamos como seres humanos. O nosso formato social, cultural, a forma como a gente vai se automutilando, se autodestruindo e ao mesmo tempo mutilando e destruindo o próximo, tá? A gente é especialista em fazer isso, principalmente com as crianças. Pois convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O inimigo em questão aqui é o mal, tá? O mal é o mal. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que também todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em tudo. Gente, a Bíblia Sagrada já tem livros aí que tem mais de 3 para 4 ou 5 anos, 5 mil anos. E ainda assim temos essa esperança que Jesus vai voltar. E ainda assim a gente tem compreensões humanas de que Deus está inserido no tempo. Gente, Deus é um ser atemporal.
A gente pode entender que Deus já está voltando hoje, mas pode ser que seja daqui 20 mil anos. Pode ser. A gente está lidando com algo que... Tá? É isso. O que mais se ouve falar é que o fim dos tempos está próximo. Eu ouço isso desde quando eu era garoto. Ou seja, há mais de 40 anos que eu ouço isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Em 2006, um conhecido da gente falou... Ele tinha dado até a data. Ele fez umas contas matemáticas aí, umas equações dentro da Bíblia, falou que Jesus estava voltando no ano de 2003 ou 2006, sabe? Assim, poxa vida, e não voltou, né? Voltou para ele que ele já foi embora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas sobre fim do mundo, tá? O tempo todo nós vamos ouvir guerras e rumores de guerra, o tempo todo aí. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressurgem. Por que se batizam eles então pelos mortos? Por que estamos então também a toda hora em perigo? Eu vos declaro que cada dia morro glorificando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, e me aproveitaria isso se os mortos não são ressuscitados. O que me aproveita fazer o trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje com crianças e adolescentes e jovens, se eu não acredito que Jesus Cristo ressuscitou? Então, meu cristianismo, a minha fé, ela é vã. Se eu ir só para o lado da razão e abandonar a minha fé, com certeza eu vou ser uma pessoa muito diferente da que eu sou, tá? Muito diferente. Tem pessoas que conseguem lidar com isso, outras não. Eu tenho um professor de filosofia, que ele é ateu, e ele é impressionante, ele é impressionante. Ele não tenta empurrar isso goela abaixo de ninguém. Ele respeita as religiões, ele já deu aulas sobre Deus, né, sobre alma, sobre mente, e tem um carinho, um respeito muito grande pela religião, tá? Muito, muito mesmo. O nome do professor é Vitor Lima, tá? O nome do professor. Ele tem um canal no YouTube, se você quiser, pesquisa aí. Isto não é filosofia, professor Vitor Lima. Comamos e bebemos, pois amanhã morreremos. É o que nós sempre fazemos. É só dar uma volta por aí, o happy hour, o final de semana, o churrasco, a balada, as drogas, tá? Essa aí é uma tentativa de não encarar a realidade. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Voltai aos bons costumes, às vezes a gente se perde. Bastante, até. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre me dei bem quando eu vou trabalhar em empresas que o quadro de funcionários tem mais mulheres, tá? Tenho o maior respeito, o maior carinho, evito muita coisa, tá? Porque justamente estou lidando com mãe de alguém, filha de alguém, esposa de alguém, irmã de alguém. Tem que ter muito carinho, muito respeito, muita atenção, tá? Porque senão a gente se perde. E o Paulo foi muito claro aqui, né? As más companhias, a gente tem que tomar cuidado com más companhias, a sobriedade, estar sempre sóbrio, sempre preparado para qualquer momento, tá? Para qualquer momento. Mas alguém dirá, como ressurgirão os mortos e com que corpos virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado senão primeiro não morrer? A semente, está falando da semente. Você pega uma semente de abacate, põe no solo, ela vai morrer, ela vai se desfazer, vai nascer um novo abacateiro. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Tá? Nossa, é só olhar para a natureza. Uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. É só olhar para a natureza, tá? É só olhar para a natureza. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em outra glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Ele usa uma analogia, ele faz uma comparação entre a natureza, o sol, que é incrivelmente
sabe? Além de ser assustador, é o que dá vida para o nosso planeta, a fusão nuclear. A Lua, aquele pedaço de rocha que fica aí em volta da gente, ele usa a natureza como exemplo, né? Se os corpos celestes têm essa especificidade, esse algo incrivelmente elaborado, imagina como que vai ser o nosso corpo glorioso, né? Vão ser feitos ajustes aí por Deus para que este material que se deteriora seja um outro tipo de material, assim como é o plano espiritual, assim como a gente entende aí. Semeia-se em ignomínia e é ressuscitado em glória, ou seja, algo que não é glorioso, algo desonroso, decoroso, né? E aí vai ser um corpo que vem em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Só que você já entende que não é esse material aqui, tá? Esse material vai sofrer uma transformação. Esse material não tem condição nenhuma de se tornar algo maravilhoso. Não tem condição, tá? O nosso corpo sente coisas. A gente sente tesão. A gente tem uns pensamentos horripilantes. A gente sente coisas, vontade. A gente quer amassar alguém. Nós somos estranhos, nós somos, tá? Então esse corpo, essa mentalidade não tem condição nenhuma de se aproximar da sala do trono. E se corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. É como o Platão dizia que existe como se fosse uma forma que é o plano das ideias, que está formulando, criando as sombras que somos nós, essa realidade 3D que nós estamos inseridos nela. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, Adão, feito com os materiais do planeta Terra. O segundo homem é do céu, o qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ele está dizendo que se esse copo fosse transformado em um copo espiritual, ele ia manter as características, talvez a cor, a textura, talvez o formato, quando ele se tornasse algo espiritual. Quando ele se tornasse um corpo espiritual, um corpo feito de energia. Assim vai ser, e a gente entende que vai ser os corpos humanos, tá? E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todo mundo vai morrer. Nós temos o exemplo do Enoque, né? Nem todo mundo vai morrer. Vai ser um acontecimento, um evento que vai abalar a estrutura aí da física, da metafísica, da filosofia, da ciência, da matemática. No momento, num abrir e fechar de olhos, vai ser rápido. Ao soar a última trombeta, lembra lá das trombetas lá no livro de Apocalipse? Nós vamos falar sobre isso um dia, sobre o Apocalipse. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. A trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis. Vai ser algo fantástico demais. Eis que vos digo um mistério. Já li isso aqui. Pois convém que isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isto. Ele está falando da nossa materialidade, tá? E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, não se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que eu e você, que nós esperamos, é a vitória em Jesus. Lembra do Jesus? Jesus de Nazaré? Esse aí, esse que se entregou por nós aí,
E nós estamos até hoje aí batendo cabeça, criando várias igrejas, criando crenças, muitas religiões, dividir para conquistar essa ferramenta do sistema que nos mantém prisioneiros aí quanto à vida que a gente tem aqui e a gente não entende muito, tá? Eu fiquei um pouco hoje cansado, eu fui resolver umas coisas e a cabeça da gente fica assim, e aí eu tô arrumando umas coisas aqui antes de voltar a trabalhar, né? Fiz umas manutenções, graças a Deus eu tô concluindo. Amanhã talvez eu concluo a limpeza aqui do quintal, né? E aí vai faltar só o conserto do passeio, né? Talvez na outra semana, provavelmente, eu consiga concluir. E aí vai ficar legal. Aí a gente, quando tiver os recursos, nós precisamos fazer um fechamento, nós precisamos fazer uma fachada. E aí o Instituto Betel estará 100% terminado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha que alegria, que satisfação. O nosso trabalho no Senhor não será vão. Né? Muito bom, né? Capítulo 16. Olha, nós vamos conseguir concluir, né, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela é bem pequena. A gente vai conseguir concluir aí. Ora, quanto à coleta para os santos, que coleta? Alguma oferta, algum dinheiro, algum pix, algum pedaço de ouro, prata ou bronze. Fazei vós também o mesmo que ordenei a igrejas da Galácia. Tem a carta de Paulo aos Gálatas, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade. Prosperidade vai além de só ter dinheiro, tá? Vai além. Envolve pensamento, sentimento, comportamento, recurso, cuidado com a saúde, com o corpo, tá? Envolve muito mais coisa aí. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, enviarei os que por cartas aprovardes para levar as vossas dádivas a Jerusalém. Se valer a pena que eu também vá, irei contigo. Aqui Paulo está terminando aqui a sua carta, tá? Nós vamos praticamente concluir aqui agora. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, pois tenho de passar pela Macedônia. Bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno para que me encaminheis para onde quer que eu for. Vamos dar uma olhada aqui onde que é a Macedônia? Eu fiquei curioso. Eu já tinha visto isso algum dia, mas a gente vai esquecendo, né? Onde é hoje a Macedônia? Ele está em Corinto, tá? Na atual Turquia. Macedônia. É ali perto da Grécia. Perto da Grécia ali. Tem um mapa aqui, ó. Macedônia. Bulgária, ao lado da Bulgária. Salêucia, na região ali da Grécia ali. A Macedônia é atualmente dividida entre a Grécia, Macedônia do Norte, Bulgária, Albânia e Sérvia. A região é homogênea. Não é homogênea, nem do ponto de vista geográfico, nem étnico. Então, pode ser que seja um lugar um pouco mais complicado aí. Onde ficava a Macedônia na Bíblia? Ao norte da Grécia, no Novo Testamento, tá? Então é mais ali pro lado de cima da Grécia, se a gente olhar no mapa. Legal, né? De vez em quando é bom a gente utilizar esses recursos aí. Não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Uma porta eficaz, um trabalho que está sendo prazeroso, está trazendo bons frutos, pode ser, né? E com esses trabalhos, os adversários sempre vai ter, tá? Sempre. E o maior adversário que nós podemos encontrar na vida somos nós mesmos. Tem isso, tá? Se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, pois trabalha na obra do Senhor, como eu também. Aqui está falando mais uma vez do Timóteo. Acho que ele fala do Timóteo duas vezes, né, na carta de Paulo aos Coríntios. E tem a carta de Paulo a Timóteo, né? Ele escreve uma carta, carta ao Timóteo. Portanto, ninguém o despreze. Enviei-o em paz para que venha ter comigo. Eu o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito
que fosse com os irmãos ter convosco. Na verdade, não teve vontade de ir agora, mas irá quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, vigiai, estáis firmes na fé. Portai-vos valorosamente, fortalecei-vos, fazei todas as vossas obras com amor. Todas as suas obras, tudo que você for fazer, vai orar, ora de verdade, abre o teu coração, vai limpar o quintal, limpa com carinho, com amor, com satisfação. Vai lavar uma roupa, limpa. Vai limpar o banheiro, eu limpei o banheiro hoje. Limpa o banheiro com alegria, com satisfação, né? Faça suas obras com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Essa família é sempre comentada aí, né? Família de Estefanas. Que também vos sujeiteis a estes e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Auxilia na obra e trabalha. A gente tem algumas poucas pessoas, mas são pessoas bem valorosas aí que estão conosco, né? Fernando da padaria. Nossa, Fernando, 20 pãezinhos, segunda, quarta, sexta. Nosso querido amigo Silvio da Agropecuária. A Luciene. A Rita. Várias pessoas. O Afonso, o sou Edmir, o sou Edinaldo, o sou André, o Bispo Marcelino. São pessoas que estão conosco aí, auxiliando na obra. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que versículo 17. Folgo, porém, com a vinda de Estefanas, e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte me faltava, pois recriaram o meu espírito assim como o vosso. Reconheci aos tais. Então ele se alegra com a visita dos seus amigos. É bom, né, quando você tem um amigo verdadeiro, quando você tem uma pessoa próxima, quando você tem alguém que está com você, te apoiando na obra, te dando um suporte. É bom, a gente sente satisfeito, a gente sente orgulho de estar próximo a essas pessoas aí. As igrejas, agora é uma saudação final, tá? Ele está finalizando aqui. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor. Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Tem uma igreja na casa desse casal interessante, né? Áquila e Priscila. Ou seja, se eu permitir, o meu Instituto Beneficente Betel pode ser uma igreja. Se eu permitir, o meu grupo de WhatsApp pode ser uma igreja. Se eu permitir, o meu canal no YouTube pode ser uma igreja, né? Se eu permitir. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esta saudação é do meu próprio punho, Paulo, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo. Seja anátema, maranata, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Finalizamos aí, carta de Paulo aos Coríntios. No próximo encontro, nós vamos voltar lá no Antigo Testamento. Nós vamos pegar o livro de Levítico, tá? Nós vamos voltar lá no Antigo Testamento. O livro de Levítico vai até o capítulo, ele é um pouquinho maior do que as cartas de Paulo. O Moisés parece que gostava de escrever mais aí, né? Mas às vezes vão ser mais leituras, né? Então pode ser, então a gente pode ser que seja mais rápido também. Então no próximo encontro, livro de Levítico, tribo de Levi aí, tá? Ele vai reforçar a lei, vai falar de sacrifício, vai reforçar tudo que foi falado em Gênesis e Êxodo, tá? Ele vai falar bastante aí. Então é isso. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, a gente fica muito agradecido. Senhor nosso Deus, te agradeço por mais esse dia, mais um dia de vida. Que o teu Espírito Santo esteja aqui, Instituto Beneficente Betel, e esteja aí com você. Que nós possamos todo dia aprender algo novo e que nós possamos estar despertos quanto àquilo que Deus espera de nós. Que nós possamos ter fé, coragem, sabedoria para aproveitarmos o nosso tempo com carinho, a nossa vida com carinho, com amor, que nós possamos estender as mãos para os nossos irmãos e irmãs. É a oração que eu te faço no finalzinho de tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu, gente. Se você puder nos ajudar, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado.